Capítulo 4. Abre aí, capítulo 4 do livro de Gálatas, quem chegou um pouquinho mais tarde. Capítulo 4, verso 1 do livro de Gálatas. Vamos ler. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos por etapa aí. Vamos lá, vamos por etapa. Volta no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 4. Digo, pois, aí Paulo falou assim: nossa, vou dizer para vocês o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada ele é diferente do escravo, apesar de ser ele o senhor de tudo. Olha que legal. Paulo está falando, ó, tem uma família, tá? E a família tem bens, a família tem posses, é rica, tá bom? O que acontece? Aquela criança, mesmo ela sendo rica, mesmo que a família dela sendo rica, ela não tem autonomia nenhuma para decidir nada. Ela não pode sair, vou comprar isso, não é dela, aquilo não pertence a ela. Então, quando ela é menor, ela também não tinha essa liberdade para fazer as coisas. Então, nesse quesito, nessa situação, ele é como um escravo. Ou seja, ele não tem autonomia. O escravo não decide nada, o que ele quer fazer, ele vai lá e faz. Não, ele não faz aquilo que ele quer. A criança, mesmo tendo pais ricos, não faz o que quer. Não pega aquele dinheiro e sai gastando do jeito que ele quiser, não. Entende? Lembra do filho pródigo? O que ele fez? Ele foi lá para o pai e falou: pai, me dá meu dinheiro, me dá minha parte da herança. Ou seja, ele não tinha a liberdade para sair gastando do jeito que ele queria, não. Ele falou: pai, divide a herança e me dá a minha parte. Aí ele foi fazer o que ele queria, fez tudo errado, mas aí ele foi fazer do jeito dele. Mas errou tudo, ou seja, ele não tinha essa liberdade para fazer o que queria. Então Paulo está escrevendo e falou: olha, o tempo, mesmo uma criança, um herdeiro, o tempo que ele é menor, em nada ele difere do escravo, mesmo sendo ele o senhor de tudo. Ou seja, ele é aquele que vai herdar tudo, ele é aquele que é senhor de tudo, mas ele não tem autonomia. Ok? Vamos continuar aqui. Mas, esse mesmo criança, esse menor, mas está sob tutores, ou seja, ele está sendo cuidado por tutores e curadores. Ou seja, pessoas que vão administrar os bens. Olha só, e aqui eu ainda penso que Paulo está falando de uma criança muito rica, mas que me parece até como se ele não tivesse os pais. Tá? Mas tem tutores, tem cuidadores, tem pessoas que estão cuidando dos seus bens até ele chegar numa determinada ideia. Ou então o pai determina um tempo, coloca lá debaixo sob tutores e curadores até um determinado tempo. O pai estabelece o tempo, até os 20 anos, até os 18, até 22, 30 anos, não sei. A partir dessa idade, aquela criança, aquela pessoa agora está livre para fazer o que quiser, mas até aquela idade, todos os seus bens, suas posses, estão sendo administrados por tutores, por curadores, tá? Até o tempo que o pai determinou. Ok? Aí olha só, assim também nós. Quando éramos menores, e a ideia de quando éramos menores, Paulo está só dando um exemplo. Ou seja, quando nós estávamos debaixo da lei, quando nós não conhecíamos Jesus, tá? Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, Paulo está falando, assim é a mesma coisa com a gente. Quando nós estávamos debaixo, sujeitos aos rudimentos do mundo, ou seja, quando nós não conhecíamos ao Senhor, quando nós vivíamos uma época que a gente não tinha entendimento, a gente seguia o curso deste mundo, nós fazíamos como o mundo faz, aquilo que o mundo acha que é certo, nós fazíamos a mesma coisa, éramos servos do pecado para viver conforme o mundo vive. Então Paulo está falando, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando ainda não conhecíamos ao Senhor, quando éramos sem entendimento da verdade, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo,
Vindo, porém, a plenitude do tempo, aí Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Paulo está falando, irmãos, mas quando veio a plenitude do tempo, eu gosto demais disso. Por quê? Porque o momento que Jesus nasceu, não foi um momento aleatório. Não foi um dia que Deus assim, vai lá Jesus, vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso plano de resgate. Não, houve um momento certinho. É interessante pensar, Jesus nasceu no momento da história que havia um império mandando, o Império Romano. Não tinha guerras, Roma dominava. As estradas eram melhores, as estradas eram mais protegidas, a língua predominante era o grego. Então havia muitas coisas que estavam facilitando a obra de Jesus, o ir, o vir, o falar, reunir multidão. Tudo isso era muito mais simplificado por causa do momento da história. Então Jesus nasceu na plenitude dos tempos, mas não é só isso, né? Existe um mundo espiritual, muita coisa acontecendo. O fato é, Jesus nasceu no tempo certo que Deus planejou, no tempo certo que Deus determinou. Deus olhou para toda a história e percebeu o momento certo de Jesus nascer. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, o ápice, o momento exato, Deus enviou o seu Filho, né? E é legal que Paulo fala assim, nascido de mulher, ou seja, Jesus é homem. Jesus não é um aio, como nós falamos no estudo anterior. Jesus não é um anjo, Jesus é homem, tá? Nascido sob a lei. Jesus poderia ter pecado. Importante que a gente diz isso, por isso que em tudo ele foi tentado. O diabo fez de tudo, o diabo pessoalmente veio tentar Jesus, usou os seus amigos, usou o mundo, tudo que ele podia para levar Jesus ao pecado. Porque se Jesus pecasse, o seu sacrifício não serviria para nada. Então Deus, o que ele fez? Ele enviou Jesus como homem, não foi como um Deus, nascido como um homem, né? Ou seja, ele poderia ter pecado como qualquer pessoa peca, e ele estava debaixo da lei, ele tinha que obedecer à lei de Deus. E Jesus em tudo obedeceu à lei de Deus, ele foi perfeito na observação e na obediência à vontade, à lei de Deus, que para nós é impossível por causa do pecado que está em nós. Então Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Poderia ter pecado? Sim, porque ele veio como um homem. Assim como Adão veio perfeito e não pecou, Jesus veio ao mundo perfeito como o segundo Adão, só que ele não pecou. Ele não pecou. E qual foi a finalidade? Para resgatar. E a ideia da palavra resgatar é pagar a promissória que havia contra nós. Havia contra nós uma promissória, uma dívida. Então Jesus, ele resgatou, ou seja, ele pagou a nossa promissória, resgatou, ele deu o preço, resgatou a nossa dívida. Agora a dívida está nas suas mãos e ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, aqueles que estavam condenados porque não conseguiam cumprir a lei. Jesus veio agora a fim de recebêssemos a adoção de filhos, a adoção legal, com todos os direitos de um filho. Deus não nos chama de filho adotivo, não, nós somos filhos de Deus. Filhos, por meio de Jesus, nós somos filhos. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, veio nascido de mulher, veio nascido debaixo da lei, tinha que obedecer a lei como homem, e ele cumpriu tudo e nos resgatou, né? Nós estávamos condenados pela lei, para que pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus, recebêssemos a adoção. Verso 6. E porque vós sois filhos, escreveu Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha que legal, irmãos. E aí Deus fala, e porque vós sois filhos, nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos? Porque nós cremos em Jesus. Porque nós recebemos como nosso Senhor e Salvador. O que Deus fez? Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ou seja, Deus enviou o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava com Jesus, agora esse mesmo Espírito é enviado a nós que somos os seus filhos. E o Espírito Santo em nós clama, Abba, Pai. A palavra Abba significa Pai. Pai, Pai.
Então Jesus está falando, olha, o Espírito Santo em você, ele clama, papai. Olha que legal. O que para um judeu é uma coisa, é uma ofensa. Podia chamar assim de Deus de papai. Deus é o Senhor. Deus é Senhor. Ah, papai? Não. Jesus nos ensina a orar, Pai nosso. Agora o Espírito Santo em nós falou, olha, você pode clamar a Deus, você pode falar com Deus, porque Deus é seu papai. Deus não é só o Deus irado. É triste quando a gente vê cristãos que sempre pensam em Deus como um Deus irado, como um Deus nervoso, um Deus bravo, como um Deus que está o tempo todo querendo nos punir, nos atacar. Sabe? Só ler o que está escrito aqui. Isso. Como se quisesse só o tempo todo nos atacar, como se Deus estivesse só esperando, só para poder punir, pesar a mão. Não. Deus não quer fazer isso. Deus é Abba Pai. É papai. É um Deus que se importa, é um Deus que nos ama, que nos amou primeiro. É um Deus que falou, não vou desamparar você, não vou te deixar nunca. É um Deus que nos ama a ponto de entregar o teu único filho. Então, Abba Pai. Sabe, nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Proximidade, comunhão. Sabe, podemos achegar ao Senhor, não com medo, mas sabendo que Deus te ama, sabendo que você é importante. E por causa disso, vivemos para o louvor da sua glória. Porque se Deus me ama tanto desse jeito, se Ele foi capaz de entregar o seu Filho por minha causa, no mínimo nós temos que nos esforçar para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para alegrar o coração do Senhor. Então o Espírito Santo em nós, Ele clama, Abba Pai. Confirma a filiação. Irmãos, o Espírito Santo que confirma com o seu Espírito que você é filho de Deus. É por isso que você tem essa certeza de salvação. Continuando, verso 7. De sorte que já não és escravo. Ou seja, agora você já não é mais escravo. Escravo de quê, irmãos? Escravo da lei. Olha o 4:1 de novo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Lembra que Paulo vem falando que nós éramos como escravos, que ele que era menor, estava debaixo do cuidado da lei, mas quando veio o tempo, a plenitude do tempo, agora o Espírito Santo veio e nos salvou, Jesus veio e nos salvou, o Espírito Santo é dado, nós podemos clamar a Deus agora, chamando de Abba Pai. Então nós não somos escravos, agora nós somos filhos. Nós não estamos mais debaixo do cuidado da lei. Agora nós temos acesso a Deus pela graça. Quando cremos, depositamos a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então agora nós temos fé em Jesus, alcançamos a graça de Deus pela fé em Jesus, temos Deus como nosso Pai, não somos mais escravos. Agora nós somos filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ou seja, agora nós temos direito de filho, e não mais somos tratados como escravos, mas agora somos recebidos, aceitos como filho, com todos os direitos de filho. As coisas que Jesus tem direito como filho, nós temos direito, porque somos herdeiros. Em outro lugar, Paulo fala herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdamos com Jesus todas as coisas, somos filhos de Deus. Nós somos livres e não mais escravos. Amém? Glória a Deus. Quantas horas? 43. Isso. Então vamos só terminar esse pedacinho aqui, tá? Verso 8. Vamos ler 8, 9, 10, 11. Isso. Outrora, porém, não conhecendo Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos lá? Volta no 8 aí. Outrora, ou seja, em um outro momento, né, antigamente, porém, aí Paulo fala, antigamente, quando vocês não conheciam, porém não conhecendo a Deus, ou seja, quando nós não conhecíamos a Deus, quando os gálatas não conheciam a Deus, serviam a deuses, está falando de idolatria. Paulo falando, antigamente, quando vocês não conheciam a Deus, não tinham depositado sua fé em Jesus, vocês seguiam os deuses.
eles eram gentios, lembra disso? Aí ele fala que por natureza não são. Então, irmãos, olha só, Paulo está falando, irmãos, não existem outros deuses. Não existe Deus, só há um Deus. Tá? Por que não existe outros deuses? Porque esses são invenções humanas. O ser humano necessita um relacionamento com o sobrenatural, com Deus que foi perdido lá no Éden. Então ele vai e cria os seus próprios deuses, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Tá? Mas agora que conheceis a Deus, agora que vocês conhecem a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, ou seja, agora vocês conhecem a Deus, mas Deus agora, não é que Deus não nos conhecia, mas que agora Deus tem acesso ao nosso coração de uma maneira diferente. Porque agora o nosso coração pertence a Ele, agora Ele pode falar conosco, nós podemos ter comunhão de pai e filho. Então agora que nós conhecemos a Deus, que Deus nos conhece, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Povo, gente, o mais alto grau de você podia subir é o de ter o Espírito Santo em você, de ser perdoado em Jesus, de ser filho de Deus. E tudo isso você alcança pela fé em Jesus. Agora vocês querem voltar, né, aos rudimentos fracos e pobres, ou seja, às coisas da lei, aquilo que antes só te afastava de Deus, aquilo que antes te colocava na condição como se você fosse um escravo, você era escravo do pecado, do mundo, vocês viviam conforme o mundo vive. Vocês querem voltar àquilo que não serve, que não te levava a Deus. Vocês querem voltar a essa situação, aos quais de novo quereis ainda escravizar. Vocês querem voltar a ser escravos, essas coisas que viviam te escravizando, que te dominavam, que faziam o pecado aflorar na sua vida, a sua força e o seu controle sobre você. Vocês querem voltar a esse estilo de vida, onde vocês guardavam dias, meses, tempos e anos, porque os judeus também tinham. Os judeus tinham suas leis, e muitas dessas leis tinham suas festas com dias, meses e anos. Não pode isso, dia tal não pode isso, sábado não pode isso, sabe? Cheio de datas que tinham um sentido. Mas eles guardavam isso como, se não guardar não vai ser salvo, se não guardar não vai para o céu. Se não guardar sábado, sem guardar sábado não vai para o céu. Tem igreja que hoje nem ensina isso. Se você não guardar o sábado, você não vai para o céu do jeito nenhum. Então Paulo está falando, vocês estão querendo voltar a guardar dias, meses, tempos e anos. Aí Paulo vai de maneira muito triste até, receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Uma decepção na expectativa. Falou, estou com medo de ter trabalhado à toa. Tudo que eu fiz, tudo que eu sofri, toda perseguição que eu tenho passado para levar o evangelho para vocês, e vocês estão voltando tão facilmente. Estou com medo de ter trabalhado em vão. De ter tudo que eu fiz tenha se perdido. E exatamente isso. Isso aqui vale para mim e para você hoje. Não tem que ficar guardando lei para podermos ser salvos. De jeito nenhum. A lei cerimonial só para mostrar Jesus. Jesus veio, então ela perdeu o sentido. O autor dos Hebreus diz que eram como sombra. Agora a realidade já se apresentou, não precisamos mais dela. A lei moral nós devemos seguir hoje não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Para agradar a Deus, para sermos transformados a cada dia. Para nos assemelharmos ao Senhor, para termos valores cristãos em nossa vida. Para sermos reconhecidos como cristãos, mas não para sermos salvos. Porque salvos nós já somos em Jesus. Perdoados nós já somos em Jesus. Amém? Vamos parar aqui. Semana que vem, nós começamos no capítulo 4, verso 12. A partir da semana que vem, a partir do verso 12 do capítulo 4, tá? Aí nós terminamos o capítulo 4, semana que vem nós terminamos. Ok? Amém? Dito isso, nós vamos orar. Vamos orar, depois nós vamos orar primeiro encerrando esse estudo, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua salvação, muito obrigado por Jesus, por tão grande amor que o Senhor nos dá, nos oferece em Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ficar guardando a lei para sermos salvos, somos salvos pela fé em Jesus. A bênção de Abraão nos alcançou e Deus, somos justificados pela fé. Bendito seja o Senhor. Abençoa os irmãos que ouviram esta palavra.
Fala a tua palavra, Deus, frutificar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.